você pense quantas vezes você já checou o celular hoje. E que você só iria olhar uma notificação e aí foi para outro aplicativo e passou um bom tempo rolando o feed de forma involuntária sem perceber o tempo que foi passando. Infelizmente é algo bastante presente no dia a dia das pessoas. As redes sociais dominaram a forma como a gente pensa, age e se comunica. Mas afinal de contas, por que um simples aplicativo no seu telefone pode tomar maior parte do seu dia e mais ainda, pode deixar você viciado igual uma droga? Hoje a gente vai explicar como as redes sociais são tão viciantes e como isso afeta o nosso cérebro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, e isso fortalece cada vez mais a nossa comunidade, divulgando cada vez mais neurociência, saúde mental, psicologia, enfim, para que chegue cada vez mais pessoas. Você provavelmente já viu em filmes ou séries aquelas cenas clássicas de cassino. O personagem, ele senta diante de uma máquina, puxa a alavanca e aí 3 números aparecem a girar na sua tela. Entre todas as combinações possíveis, existe uma que ficou famosa no mundo todo: 777. Essa sequência começou a ganhar popularidade principalmente entre a década de 50 e 60. E não foi por acaso. No Ocidente, existe uma crença antiga de que o número 7 traz sorte. Essas máquinas são chamadas de caça-níqueis. É simples. Se você conseguir alinhar 3 símbolos ou números iguais, você recebe uma recompensa em dinheiro. Só que existe um detalhe muito importante. Você não consegue prever qual vai ser a próxima combinação. Isso acontece porque o resultado das máquinas é determinado por um gerador de números aleatórios. Em outras palavras, cada rodada é completamente imprevisível. E justamente por isso, muita gente considera esse tipo de jogo como um jogo de azar. Só que é exatamente aqui que o cérebro humano começa a complicar as coisas. Quando existe a possibilidade de recompensa, mesmo que ela seja muito pequena ou rara, nosso cérebro ele começa a criar expectativa. E essa sensação de que a qualquer momento pode ser sua vez de ganhar, faz com que você continue repetindo esse comportamento. E aí você fica tentando de novo, porque afinal de contas a sorte pode estar na próxima rodada. E sem perceber, o seu cérebro entra em um ciclo: testar, esperar, tentar. E os seres humanos aprendem muito bem através de algo chamado reforço positivo. A ideia é bem simples. Você faz um comportamento e recebe uma recompensa por isso. E é exatamente o mesmo princípio que usamos para treinar cachorros, por exemplo. Você manda o seu cachorro sentar, ele obedece e ganha um petisco. E com o tempo, o cachorro começa a aprender que se ele sentar, ele ganha uma recompensa. E com os humanos não é muito diferente dos cachorros. Pense naquele momento em que você vai passar a tarde inteira estudando e depois você recebe uma recompensa, sei lá, um chocolate, assistindo um episódio de uma série, descansando, não sei. Seu cérebro, ele começa a associar uma coisa com a outra. Esforço gera recompensa. E esse mecanismo ele é tão poderoso que os cientistas eles conseguem ensinar comportamentos complexos até em animais. Existe inclusive um experimento bastante famoso chamado caixa de Skinner. A gente coloca um animal dentro de uma caixa com uma alavanca, geralmente um rato ou um pombo, e quando o animal ele apertava essa alavanca, ele recebia uma recompensa, geralmente uma comida. No começo o animal apertava de forma involuntária, sem saber o que ia acontecer. Só que depois de algumas tentativas, ele começava a perceber uma coisa: sempre que ele apertava a alavanca, ele ganhava a comida. Então, basicamente, o animal aprendia a fazer uma ação que trazia uma recompensa. E esse experimento ele ajudou muito a mostrar uma coisa importante sobre o comportamento. Quando uma ação traz algo bom como resultado, a gente tende a repetir essa ação. E esse processo ficou conhecido como condicionamento operante. Tá, mas afinal, por que exatamente essas máquinas são tão viciantes? Porque nós temos um neurotransmissor bastante importante chamado dopamina. Só que é importante a gente entender uma coisa: dopamina não é exatamente o hormônio da felicidade, como muita gente diz. Na verdade, ela está muito mais relacionada à expectativa de recompensa e motivação. Ou seja, aquela sensação de eu quero mais um pouquinho disso. Só que grande parte da resposta está com o nosso cérebro aprendeu a aprender. Então a sensação de expectativa, a sensação de quase ganhar, é uma bomba de dopamina para o nosso cérebro. Por exemplo, quando alguém puxa a alavanca de um caça-níquel e de repente ganha o prêmio, no momento em que as luzes se acendem e o prêmio aparece, o cérebro libera dopamina. E essa liberação gera uma sensação forte de excitação e recompensa no nosso cérebro. Só que um ponto interessante da dopamina é que muitas das vezes ela não aparece só quando a pessoa ganha, mas também na expectativa de ganhar.
Só de apertar o botão da máquina e esperar o resultado, o cérebro já começa a ativar esse sistema de recompensa. E esse exemplo ele ficou bastante famoso em estudos de psicologia e neurociências, porque explica justamente por que os jogos de azar são tão viciantes. Até porque a recompensa não acontece sempre, mas acontece às vezes de forma imprevisível. E esse tipo de recompensa variável faz com que o cérebro ele queira repetir o comportamento várias e várias vezes. E esse mesmo princípio foi estudado nos experimentos da caixa de Skinner, em que mostrado que recompensas imprevisíveis podem fazer com que o comportamento se repita ou não com mais frequência. Então, mesmo sabendo que você pode ou não ganhar, o seu cérebro ele já cria uma ilusão. E quando o vício já está presente, é uma batalha enorme para tentar lidar com ela. Hoje em dia, muitas redes sociais funcionam como uma máquina de caça-níquel. Só que em vez de você puxar uma alavanca, você arrasta a sua tela. E então, novos conteúdos aparecem geralmente em forma de vídeos curtos. E eles foram feitos para capturar sua atenção em poucos segundos. E aí você vai rolando a tela de forma involuntária e você não vê o tempo passar. Então, da mesma forma que o design de um caça-níquel foi feito para te prender, a estética e o formato das redes sociais também fazem isso. Só que a situação fica ainda pior por conta de uma coisa: algoritmo. Isso porque é um sistema que aprende exatamente o que você gosta. E quanto melhor ele aprende, mais ele consegue te entregar essa recompensa certa na hora certa. Tudo para fazer com que você fique mais tempo no tempo de tela. Mas afinal de contas, como é que a gente consegue lidar com o vício das redes sociais? Alguns especialistas sugerem começar com algo relativamente simples: desligar as notificações, até porque fica aparecendo sempre a notificação, aquele barulhinho, a vibração do celular que chama a sua atenção. Então é um estímulo a menos para você abrir as redes sociais ao longo do dia. Outra estratégia é diminuir o tempo de uso. Isso pode ser feito manualmente, prestando atenção em quanto tempo você fica utilizando a tela. Existem aplicativos que te ajudam a reduzir ou controlar o uso do celular. Mas também existem pessoas que defendem comportamentos mais radicais, como, por exemplo, deletar todas as redes sociais e viver uma vida mais desconectada da internet. Só que a verdade é que são respostas complexas, mas é possível com pequenas mudanças no seu comportamento, no seu dia a dia, para você conseguir lidar com esse vício. E se a gente for parar para pensar, a gente não é tão diferente dos ratinhos do laboratório, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para cada vez mais a gente divulgar conteúdo sobre neurociência, comportamento e saúde mental. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!